A Matrix Editora lançou uma coleção de cartas que proporciona conversas sobre educação financeira entre pais e filhos. E é sobre este assunto que a gente vai falar a partir de agora com a autora do livro, a Paula Andrade, que já está em contato com a gente pela internet. Paula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Tom Maior. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o espaço de vocês e muito obrigada pelo convite. Paula, e para a gente começar a nossa conversa, eu achei bem interessante, né, esse assunto do livro, porque apesar de ser um assunto que precisa ser falado, que precisa ser debatido, parece que é pouco conversado, né, que os pais tenham essa iniciativa de chegar nos pequenos para conversar sobre finanças. Da onde que surgiu essa ideia para escrever um livro sobre isso? Então, o maior problema é que os pais, apesar de saberem que é um assunto muito importante, falar sobre dinheiro, ensinar sobre a gestão financeira para as crianças, eles acabam postergando, adiando, falando, não, ainda está muito novo, ainda é muito cedo, ele não precisa se preocupar com isso. E quando vê, a criança já cresceu, já virou um adolescente, já está adulto, e aí você já perdeu uma grande oportunidade de ensinar lá atrás, lá na infância, na primeira infância, mais ou menos por volta dos 2, 3 anos, quando é mais fácil para o ser humano, para a criança, para a pessoa, adquirir bons hábitos financeiros, para a pessoa ter alguns comportamentos, né, alguns hábitos que vão fazer a diferença quando ele se tornar um adulto, quando aquela criança virar um adulto. E a ideia do livro surgiu, eu sou jornalista especializada em economia, e eu tenho 2 filhos, tenho o Otávio, de 7 anos, e o Teodoro, de 1 ano e meio. E eu sempre me preocupei muito com como eu iria ajudá-los, passar esse conhecimento para eles de uma forma mais lúdica, de uma forma que eles não levassem para a vida adulta a ideia de que cuidar de dinheiro, de mexer com o dinheiro é uma coisa difícil, pesada, como hoje em dia muita gente tem, né? De ter um ranço, assim, uma dificuldade, né? Então, eu criei uma série de livros que são os livros da Turma da Dona Baratinha, que eles hoje são usados em várias escolas, como livro, como material didático, tá? Mas mesmo depois de ter criado 5 livros de literatura, de educação financeira, eu ainda sentia necessidade de alguma coisa maior, né? De alguma coisa que desse interação, que gerasse conversas entre as crianças, que fosse mais, assim, interativo, né? Que elas pudessem participar mais do que apenas ouvir a história. Então, foi aí que surgiu a ideia do baralho, né? Que é como fosse um jogo, não sei se vocês estão vendo aí, né? E esse baralho, ele vai trazer algumas perguntas para as crianças, né? Perguntas para a gente orientá-las, né? Vamos supor, sua família toda vai no shopping, e aí você vê um presente, um brinquedo que você quer muito, o que você faz? Né? Então, através das cartas, você traz situações do dia a dia da criança, pelas quais ela pode ou não passar, e aí o pai pergunta, o que você faria numa situação dessa? Né? E você pode ir orientando a criança de acordo com as respostas que ela for dando. Né? E aí você consegue fazer brincadeiras, conversar várias crianças ao mesmo tempo, cada uma tira uma carta, você pode conseguir realizar debates, né? Às vezes o pai pensa numa resposta e o filho dá uma outra resposta mais interessante, mas a ideia é gerar conversas, é mostrar para as famílias que falar sobre dinheiro não precisa ser algo maçante, assim, vamos sentar que eu vou te ensinar como é que faz a gestão de uma mesada, né? Você pode falar sobre o dinheiro de uma forma divertida, né? E aí utilizando o baralhinho, é um jeito bem legal. E ele pode ser usado também nas escolas, né, como atividade, no apoio na educação financeira com os professores, nas atividades escolares. Paula, que legal, né, essa iniciativa aí, né, gerar conversas, então, de fato, entre pais e filhos, através aí do baralho, muito interessante. E, além disso, né, quais ali, queria perguntar para você, qual é a idade, né, que o pai e a mãe já pode fazer isso com a criança, né, tentar, né, buscar essa interação, trazer um pouco mais de noção financeira, né, de gastos, de dinheiro mesmo para as crianças. Você avalia que a gente já pode começar esse processo ali a partir de que idade, mais ou menos? Olha, não sei se você é mãe. Ainda não. Você é mãe? Ainda não. Então, quando você estiver perto de alguma criança pequena, você vai ver que a partir, mais ou menos, volta ali dos 2 anos, 2 anos e meio, a criança começa um tal do me dá, eu quero.
me dá, eu quero, porque tudo que ela vê, ela acha bonito, ela deseja ter, né? E é ali que começa a educação financeira da criança, porque ali ela está tendo o primeiro contato do eu desejo e eu quero, né? Que no final, lá na frente, na vida adulta, vai virar as compras por impulso, né? A forma como ela lida com esse eu, como ela lida e como o pai reage a esse eu quero me dar da criança, é que vai desenvolver um comportamento, uma habilidade dela de resistir ou não a compras por impulso na vida adulta, né? Ao você passar numa loja, ver um sapato bonito, eu quero, vou lá e compro, sem ter nenhum planejamento, né? Então, lá para quando ela está com 2 anos e meio, quase 3, que a criança começa o tal do eu quero me dar, é a hora de você começar a educar a criança financeiramente. Como é que você vai fazer isso? Conversando com ela sobre esse desejo, sobre essa vontade de ter tudo que é bonito, tudo que ela vê, né? Que a gente não precisa em ter tudo que a gente vê que acha que é bonito. A gente não, isso não. Então a gente ensinar para a criança que ela tem que priorizar, que ela vai ter que balancear. Isso eu posso agora, isso eu posso depois, e isso eu acho bonito, mas eu não preciso, posso me deixar para lá, né? Aprender ela a fazer essa gestão do sentimento é o primeiro passo da educação financeira. Agora, esse baralho aqui, como ele traz umas questões mais complexas, a gente orienta que ele seja usado por volta dos 6, 7 anos de idade, né? Que ele traz questões sobre mesada, sobre decisões mais complexas, então ele é usado com crianças com idades maiores, tá? Mais ou menos com 6, 7 anos de idade, você já pode usar esse baralhinho. Paula, é uma questão muito interessante quando você mostrava o baralho aqui pra gente também, e também sobre essa questão que você estava falando sobre qual que é o momento certo, né, de começar a falar com as crianças sobre dinheiro. O nosso diretor aqui de imagem, né, que faz o corte de imagem, ele falou aqui, soprou no nosso ouvido, olha, eu preciso de um baralho desse, porque, meu Deus, como eu não tive acesso a isso antes. Eu queria saber de você se isso influencia muito depois na nossa vida adulta também, né? Porque eu acho impressionante. Eu não tive esse contato de, Paloma, você vai fazer isso, isso e isso para poder economizar e conseguir comprar outra coisa. E até também a questão da mesada, ter esse hábito também de disponibilizar alguma quantia para o filho por mês, para falar, olha, você quer isso, então você vai ter que economizar, juntar, se organizar. Isso ajuda também? Ajuda totalmente. Mas primeiro, para deixar mais tranquilo aí o seu editor de imagem, apesar da gente ter a ideia de que nós não fomos educados financeiramente pelos nossos pais, tá? A educação, ela não vem só pela maneira formal de alguém sentar e conversar com você sobre aquele assunto, mas as crianças, principalmente, elas aprendem muito pelo exemplo, né? Então, o comportamento dos pais, ele vai ter um impacto, um reflexo muito grande no comportamento que as crianças vão levar para o futuro. Isso quer dizer que uma família que gasta demais, o que se endivida, a criança vai ser endividada no futuro? Vai seguir o mesmo padrão? Não. Mas ela vai ter aquilo ali como parâmetro do que é certo ou do que é errado. Pode acontecer de uma família, um pai ou uma mãe que sejam muito sistemáticos, muito, digamos assim, os pão duros, né? Se a criança sentir que aquilo ali é uma coisa que fez mal para ela, no futuro ela pode trazer como reflexo ser uma criança, um adulto que gasta demais para compensar aquela restrição que ela teve na infância. Então, assim, por mais que a gente não aprenda de maneira formal, você com certeza aprendeu a ter alguns parâmetros observando a forma como a sua família lida com o dinheiro, tá? Então pode ficar tranquilo. E também não culpe seus pais, porque na época em que nós éramos crianças, era praticamente impossível ter educação financeira, porque você não tinha estabilidade econômica. Então os nossos pais, eles são sobreviventes de uma economia completamente maluca, que é antes da estabilidade, né? Você não tinha como fazer um planejamento de longo prazo, então eles também não tinham como nos educar, como nos passar qualquer informação. E tudo que eles aprenderam naquela época, poucas coisas
coisas a gente consegue trazer para cá, porque hoje nós vivemos uma realidade econômica no Brasil um pouco, bem diferente, um pouco tá agora, né? Mas durante um bom tempo era bem diferente, com estabilidade, com possibilidade de você planejar a longo prazo as suas metas. Então, hoje sim, a gente consegue ensinar isso para as nossas crianças, para ter no futuro uma geração de brasileiros que vai ter uma relação mais saudável com o dinheiro, né? Sobre a mesada é uma ferramenta de educação financeira, ela não é a educação financeira. Tem muitas famílias que elas acham assim, eu vou dar a mesada para o meu filho, então eu já estou educando. Não, a mesada por si só, sozinha, ela não educa. Ela tem que fazer parte de um projeto, de um plano de pedagogia familiar, digamos assim, né? E nem todas as crianças precisam da mesada. Eu cito muito o exemplo da minha casa, quando eu era pequena. O meu irmão tinha mesada e eu não tinha. E por que isso? Porque os meus pais conseguiram observar que eu conseguia me virar muito melhor sem receber a mesada. E quando eu recebi a mesada, assim, que é um dinheiro que, no fundo, vem fácil, né? É um dinheiro que vem sem você precisar fazer nada, eu acabava gastando. Aquilo ali, para mim, acabava não tendo valor. Já o meu irmão, não. O meu irmão, ele era todo sistemático, todo certinho. Ele guardava o dinheiro dele, tudo bonitinho. Então, como você pode ver, às vezes, na mesma família, duas crianças, mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura, elas podem ter relações diferentes com a mesada e a ferramenta funcionar para uma criança e não funcionar para outra. Então, é tudo teste, tá? A mesada, ela tem que ser inserida dentro de uma linha de pedagogia da família, como ela quer que a criança lide com o dinheiro. Ela não é obrigatória, mas antes dela tem algumas habilidades que os pais precisam desenvolver na criança até chegar aqui, tá? A criança precisa saber matemática, precisa saber pelo menos somar e diminuir para poder fazer as contas com dinheiro. Eu ganho R$10, eu vou separar 3 e vai sobrar 7. Eu gastei 5, eu vou ficar com 2. Ela precisa saber fazer essas contas. Isso acontece por volta dos 7 anos de idade, tá? No segundo ano do ensino infantil. Ela precisa saber negociar. É muito importante que ela já tenha essa habilidade de, quando ela for comprar alguma coisa, ela entender o que o outro está oferecendo para ela no comércio. O cara está oferecendo troco de balinha, ele pode dar troco, ele não pode. O outro está oferecendo 2 produtos pelo um preço um pouco maior, isso vale a pena ou não? Então, ela já tem que ter essa habilidade de raciocínio, tá? E o que eu acho mais interessante para desenvolver antes de você dar a mesada é a capacidade de a criança correr atrás dos próprios sonhos com as próprias pernas. Porque, como eu disse antes, a mesada, no fundo, é um dinheiro que vem fácil, tá? E na vida adulta, todo mundo sabe que o dinheiro não vem fácil. Não tem ninguém adulto para ficar nos dando dinheiro aqui para a gente pagar os nossos boletos da vida, né? A gente precisa ralar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trocar o nosso tempo por dinheiro. Então, é muito interessante você ensinar para a criança isso antes. Ensinar que ela pode empreender, que ela pode realizar as coisas dela sozinha, que ela não precisa ficar só dependendo do dinheiro da mesada ou de vir algum tutor externo para dar alguma coisa para ela realizar o que ela quer, tá? Essa habilidade você pode começar a ensinar para a criança com 3, 4 anos de idade, seja estimulando ela a vender desenho, vender biscoito, ou o meu filho fazia muito show de dança e cobrava ingresso da família, né? Mas, no fundo, é mais para a criança desenvolver aquela autoestima e aquela capacidade assim, eu consigo me virar sozinha. Eu não preciso que alguém me dê um dinheiro para eu comprar o que eu quero. Quando a criança já está bem consolidada com essa habilidade e você vem com a mesada em cima, a mesada potencializa essa capacidade de gestão e de realização que a criança tem. Paula, outro fato bem curioso que acontecia comigo o tempo inteiro, acredito que às vezes até com você também, virou meme em redes sociais, é aquela famosa frase de mãe, o na volta eu compro. Às vezes a criança tá dando uma birra ali, né? Às vezes a mãe nem tem aquele dinheiro, meu filho, calma, respira aí, porque na volta a gente compra. Essa frase, que é muito comum, ela é errada, ela pode acabar trazendo algo de ruim até para a criança?
Com certeza, ela é uma frase bem ruim. E se a gente for pensar o que está por trás desta frase? O que está por trás de uma mãe ou de um pai que tem dificuldade para dizer não para o filho? A gente tem medo de magoar a criança, a gente tem medo de frustrar e a gente tem medo de perder o amor da criança quando a gente está negando um desejo dela. Às vezes, desejo é bom, eu quero um balão, me dá esse balão. Para não dizer não, a gente posterga a frustração. A gente fala, depois, da volta, a gente compra. E, no fundo, a criança não é boba. Ela percebeu que você deu uma volta e você não vai cumprir a sua promessa, né? Então, olha o quanto você perde, por outro lado, ao não dizer a verdade para a criança, tá? Do que você dizer logo de cara, meu filho, nós saímos, nós não nos programamos para fazer esta compra, por isso nós vamos deixar para um outro dia, porque hoje nós não estamos com dinheiro para isso. Tá? Não é que nós não temos dinheiro de uma maneira geral, que às vezes os pais também falam, eu tô sem dinheiro, né? E aí ele fala, eu tô sem dinheiro, dá meia hora ele tá comprando alguma coisa. A criança, ela é muito literal, né? Então, se você diz que você está sem dinheiro, ela vai achar que você realmente está sem dinheiro. E se você sair e comprar um chiclete, ela fala, mas você não estava sem dinheiro? Né? Elas são totalmente literais. Então, você pode dizer, eu não tenho dinheiro para isso, para esse balão, para esse brinquedo novo, para esse desejo que você está querendo neste momento. Mas nós podemos nos programar para comprar daqui a alguns dias. O que você acha? Né? Propõe uma brincadeira para ela. Vamos fazer uma brincadeira para a gente alcançar, quer um balão? Vamos fazer uma brincadeira para a gente juntar o dinheiro e amanhã ou depois de amanhã ou daqui a uma semana a gente voltar aqui e comprar esse balão? Tudo que as crianças mais gostam é de brincadeiras, né? Então, tenta transformar esse lado que seria uma frustração, né? Esse momento que seria um momento de frustração, talvez de birra, que a criança vai se revoltar porque ela não quer e você não vai saber o que fazer. Transforma isso numa brincadeira, numa coisa positiva para vocês dois. Fala, olha, gostei, vamos comprar na próxima semana. Vamos nos programar para comprar depois. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer um desafio que todo dia a gente vai ter que juntar R$1, a gente vai ter que dar um jeito de arrumar R$1 e aí nós vamos botar no cofre e depois, no final da semana, a gente vem aqui e compra esse balão. A criança, ao invés de ficar triste porque ela não conseguiu aquele desejo, ela vai se sentir desafiada e feliz por estar fazendo uma brincadeira com o pai, que no final vai resultar numa coisa boa para ela, na concretização de um desejo dela. O que você acha dessa ideia? Esse na volta eu compro é um verdadeiro trauma, viu, Paula? Outro ponto aqui, Paula, que eu queria trazer para a gente conversar é a respeito de envolver mesmo, né, as crianças ali no orçamento da família, né? Quando os pais podem fazer isso, né? Contar com a participação ali da criança quando ela estiver já maiorzinha, numa decisão de uma compra, né? De alguma situação ali do orçamento da família, explicar ali para a criança o orçamento da família e fazer com que ela faça parte daquilo. Desculpa, ao vivo, né? A gente a partir do momento, a primeira coisa mais importante é a família ter uma rotina de conversar sobre o orçamento periodicamente ao longo do ano. Seja uma vez por ano, seja 2 vezes por ano, em janeiro ou em junho, tá? Você sentar a família como um todo, o marido, a mulher, né, quem estiver envolvido, quem morar junto, e sentar e falar, olha, os nossos projetos para esse ano são esses, o nosso orçamento, eu ganho tanto, fulano ganha tanto, Beltrano ganha tanto, juntos nós conseguimos pagar essas contas e nós vamos realizar essas metas, tá? Este momento é muito legal para colocar a criança para assistir, né? Se a criança quiser participar, vem ver. Olha, a gente tem isso aqui, essas contas aqui para pagar, né? O papai e a mamãe ganham tanto, nós vamos pagar essas contas e vai sobrar dinheiro para a gente realizar alguns sonhos. Vamos fazer a lista dos sonhos que nós vamos realizar esse ano? E coloca a criança, que sonho você gostaria de realizar? Aqui em casa a gente junta todo mundo e todo mundo dá sugestões de sonhos, de metas para o ano. Meu filho, eu quero viajar para a praia, eu quero comprar uma bola. E nós colocamos os desejos das crianças
dentro do rol de todos, e depois a família elenca as prioridades daquele ano. Nós vamos realizar esse, incluindo alguns desejos da criança. Tá? Agora, se a família faz esse movimento e no final dá um resultado negativo, né, digamos, a receita não fecha com as despesas, né, você vai esconder da criança isso? Não, né, não tem nenhum problema. Você vai pensar com a criança, pode chamar a criança para pensar com você. O que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro? Traz a criança para esse desafio. Né? O que você acha, criança? O que você acha, fulano? Que a gente pode fazer ou para a gente diminuir, tanto para a gente diminuir as nossas despesas, quanto para a gente aumentar as nossas receitas. Nós podemos parar de ir em restaurante. Nós podemos diminuir as saídas com o carro para economizar gasolina. Nós podemos buscar uma renda extra, podemos, não sei, vender brigadeiro ou vender alguma coisa para os vizinhos, lavar o carro dos vizinhos. Então, traz a criança para essa conversa, mas de uma forma leve, né? A gente tem costume de pensar que falar sobre dinheiro é uma coisa difícil, dura, cansativa, chata, né? Mas não, pode ser tudo feito num momento de alegria, compra uma pizza e conversa de uma forma bem tranquila com a criança, de forma que ela não pense também que ela é o peso para aquela receita. Ela não é a criança ela não é um peso. A criança é mais um que veio para ajudar, né? Que pode trazer ideias muito legais. Paula, que a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, e um ponto importante que eu queria também tocar para a gente falar é quando a gente olha as pesquisas, né, olha aqui para o cenário econômico, o que a gente vê é uma população brasileira cada vez mais endividada, os números, né, batem recorde mês após mês, e dentro desse público, né, o número de jovens endividados também aumenta cada vez mais. Queria que a gente falasse um pouco, né, do cenário da educação financeira aqui no Brasil. Você disse que escreveu os livros, né, da Turma da Dona Baratinha. Queria que a gente falasse, então, a respeito dessa educação financeira aliada ali na escola, né, a importância da escola, na parceria com os pais também, para a gente ter, então, jovens adultos, né, que consigam ali serem tranquilos financeiramente, né, saber controlar as finanças e a importância, então, dessa educação financeira na escola também. Claro, nós temos sim hoje uma geração de jovens que tem muita dificuldade em lidar com os impulsos e os desejos de última hora. Claro que se a gente for comparar os jovens, a geração jovem de hoje com as do passado, hoje eles muito mais bombardeados pelo marketing através das redes sociais do que nós éramos lá atrás, né? Antes, quando você só tinha TV aberta, o canal ali, a vida aqui normal, fora do digital, né? Se você desligasse a televisão ou se você não estivesse perto desses veículos, você não percebia, né, o apelo do marketing. Hoje não, hoje em qualquer lugar que você está, tudo está à venda. Então também é muito mais difícil resistir. Tá? E vem também também uma geração cujos pais ainda estavam carregando aquela criança de depois eu ensino, e o depois acabou ficando depois demais, e eles não sabem ainda lidar com o dinheiro. Né? Qual é a vantagem também? Essa é uma geração que ela tem acesso a muita informação e ela tem muito desejo de conhecimento. E hoje a internet tem milhares de influenciadores, de conteúdo de todos os tipos de níveis e para todos os gostos sobre educação financeira. Então, só não se educa quem não quer, ou quem não está buscando. Quem for buscar, é tudo gratuito, tem na internet vários canais de influenciadores que as pessoas, tanto os jovens, os adultos, os mais velhos, podem buscar, que pode agregar e melhorar a gestão financeira do orçamento doméstico. Tá? Nós vivemos uma realidade em que a inflação está voltando com muita força. Então, muitas famílias estão realmente endividadas.
estão com dificuldade para fechar as contas. Esse é um momento muito delicado que o nosso país está passando. Não só o nosso país, tá? Isso é um problema mundial. Nós tendemos a achar que é só o Brasil que está com inflação alta. Não, não é. O mundo inteiro está passando por isso. Isso é um resultado, é um rescaldo aí do tsunami que foi a pandemia, né? Mas como não existe mal que dure para sempre, né? Assim como nem o bem dura para sempre, o mal também não dura para sempre, eu espero que já estejamos caminhando para o fim dessa onda e que a gente consiga se reerguer. Mas as pessoas vão precisar ainda segurar mais um pouquinho esse período de recessão pelo qual nós estamos passando, tá bom? E sobre a educação financeira nas escolas, é obrigatório. Hoje as escolas são obrigadas pelo MEC a ter a matéria de educação financeira como transversal, conjunto com as outras matérias, junto com português, matemática, ciência, ela é obrigada a dar educação financeira para as crianças. Muitas pessoas ainda não sabem disso. Então, se na escola do seu filho essa matéria ainda não é dada, ou ela é oferecida de forma muito superficial, em algum momento do ano você pode cobrar, pode exigir, tá? Porque ela precisa ser um conteúdo sistemático. E o que ela vai nos permitir? Ela vai permitir que a próxima vez que a gente tenha um tsunami como esse da pandemia, porque a economia é cíclica, as próximas gerações elas tenham mais capacidade de lidar com o dinheiro nos momentos de dificuldade. Né? Porque nos momentos de abundância é fácil lidar com o dinheiro. O difícil é quando ele falta. Né? Como é que a gente tem que aproveitar os momentos de fartura para se preparar para os momentos de falta. Né? Então você pode procurar na escola do seu filho, quem estiver assistindo, se na escola não tiver essa matéria ou estiver sendo oferecida de uma forma muito superficial, busque, obrigue, converse com a direção, que esse conteúdo tem que ser sistematizado, sistêmico e transversal com todas as matérias e dado ao longo do ano inteiro, não é só um projetinho e acabou não, tá? E se quiser indicar algum produto, tá aí o baralhinho, né, de educação financeira, para vocês indicar para a escola, ou quem quiser adquirir, da editora Matrix, que tá muito legal, tá sensacional. Estamos falando sobre educação financeira para crianças e aproveitando já deixa, né, Paula, para quem tiver interesse de conseguir o baralho, aonde, como fazer, explica pra gente. É só entrar no site da editora Matrix, editoramatrix.com.br e procurar o baralhinho lá, o baralho de finanças para crianças. Acho que se a pessoa também der um Google, baralho finanças para crianças, editora Matrix, ela vai encontrar o link e pode comprar, aproveitar que se eu não me engano, está com frete grátis nesse mês de lançamento. E o interessante é que além de ensinar para as crianças, né, sobre finanças, o que é muito importante, ainda dá para passar um tempo de qualidade com o filho, né, aproveitar esse tempo também. Sim, e aproveitar o tempo e aprender junto com as crianças, né? Que você não está só ensinando, ele é uma troca. A família inteira ganha. Quando a criança tem educação financeira, a família inteira ganha com isso. Paula, infelizmente, nosso tempo de hoje já acabou. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior. A entrevista foi ótima e enriquecedora também. E é claro que a gente espera, né, um retorno seu aqui para conversar mais sobre esse assunto com a gente. Com certeza, sempre que precisar, estou à disposição. Se depois quiser falar sobre infância, consumo, criança, pode contar comigo. Perfeito, conversamos.